Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos agora abordar um tema que é pertinente à nossa área de trabalho, bastante importante, e tentar suprir uma lacuna, porque a nossa apostila referente a esse assunto, ela é bastante limitada e bastante difícil entendimento, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo para tentar facilitar as coisas para nós aqui. Vamos falar sobre o pensamento militar do século XV até os dias atuais, e vou abordar algumas coisinhas que eu acho que a apostila esqueceu. Primeiro, como introdução, são ideias que eu acho pertinentes que a gente pode citar e pode aparecer, se aparecer uma questão nesse sentido, sobre pensamento militar, sobre definição de estratégia militar. Embora hajam várias definições, eu gosto muito dessa definição aqui de como a estratégia seria como dominar o caos das batalhas e conduzir as suas forças para a vitória. Então, nem sempre quem tem os maiores exércitos tem as vitórias. São inúmeros os fatos na história onde a estratégia que decidiu graças a um grande estrategista. Né? Então, antigamente, isso já era um pouco mais dificultado, embora também tenha acontecido casos nesse sentido, com o Alexandre o Grande, com diversos outros. É difícil citar algum nome agora aqui. Né? Mas os generais, eles eram selecionados da alta nobreza, eles eram já preparados para a guerra, e quem conduzia as batalhas, normalmente à frente delas, era o próprio rei. Né? Então existiam os grandes reinos, os grandes impérios, e o rei ele tinha uma espécie de obrigação moral de comandar suas tropas, e ele nomeava os seus assessores usando as pessoas de confiança dele, que ele julgava que tinham capacidade, e que ele confiava e que pertenciam à alta nobreza, estavam ao seu redor. Tá? Existiam muitas questões de honra que permeavam as batalhas. Os conflitos chamados de conflitos da primeira onda eram conflitos mais simples, menos tecnologia no conflito, né? Embora a quantidade de mortes também era bastante grande e as atrocidades já aconteciam de uma maneira muito forte, né? Mas se lutava muito pela própria honra ou pela honra do seu chefe, pelo reconhecimento à sua autoridade. Era uma coisa bastante diferente do que a gente viu a posteriori, né? Então, uma coisa que é muito importante e eu acho que tem que estar sempre firmado em nosso conhecimento, tá? Então, sempre, dá para dizer sempre, são as forças militares que dão o suporte aos grandes impérios. Tá? Não existe grandes estados sem grandes forças armadas em toda a história da humanidade. Então, se quer ter poder, para ter poder, você tem que ter uma grande força armada e você tem que sobrepujar os seus oponentes, principalmente pela força das armas. Então, a estratégia se refere ao emprego das forças, nós estamos falando agora aqui em estratégia militar. A gente já viu, temos um vídeo de estratégia que eu já gravei ali, se vocês quiserem dar uma olhada, é bastante interessante, onde existe a estratégia de Estado. Um Estado tem que saber aonde que ele quer chegar, quais são os seus objetivos políticos, sociais, econômicos e elaborar as suas estratégias. Tá? E a estratégia militar é um desses vetores, é um desses componentes. Então, a estratégia militar se refere ao uso do emprego militar dentro da estratégia do Estado. Tá? Então, trata-se de tentar usar as forças militares disponíveis, que a serem disponibilizadas, né, da melhor forma possível para alcançar os objetivos políticos do Estado. Dentro desse viés, é absolutamente imprescindível e óbvio que as forças militares necessariamente estão subordinadas ao poder político do Estado. Ou a não ser que elas sejam o próprio poder político, como já ocorreu em inúmeras ocasiões. Né? Elas dominarem o poder político. De qualquer jeito, os interesses que devem ser sobrepujados são os interesses do Estado e não propriamente os interesses militares. Os interesses militares estão subordinados aos interesses políticos. Também é evidente que as estratégias elas mudam ao longo do tempo. Né? Uma estratégia que serviu numa guerra mais antiga pode não servir numa guerra contemporânea. E principalmente isso após as várias expressões do poder nacional estarem envolvidas nas guerras. Então as guerras atuais são chamadas guerra total, né? Elas
envolvem toda a sistemática do Estado, envolve o campo político, envolve o campo tecnológico, envolve ciências sociais, ciências exatas, né? Então a guerra ela está entranhada quando o Estado entra em guerra, envolve necessariamente todos os poderes desse Estado, e isso mudou bastante a dinâmica da guerra. Tem que se levar em consideração, então, influências culturais, influências geográficas, influências historiográficas, políticas, né? A forma de pensar do povo. Um exemplo claro isso aí, pô, os Estados Unidos saíram do Vietnã por causa da opinião pública. Né? Então não se tratava de. Era evidentemente um exército muito mais capaz e muito mais forte, mas a guerra nesse momento já não é mais somente militar, ela envolve os outros campos do poder de uma maneira total. Antes da gente passar para os assuntos que constam na nossa apostila, eu queria falar alguma coisa sobre Sun Tzu, que a gente pode citar Sun Tzu sim, talvez numa introdução de alguma questão, talvez numa conclusão. Sun Tzu foi um grande mestre, seguido até hoje. Todos nós, se não lemos, deveríamos ter lido A Arte da Guerra, um compêndio extremamente interessante sobre a guerra. E eu vou destacar algumas coisinhas que são fundamentais, que podem ser úteis para nós. Tá? Primeiro, já desde o tempo de Sun Tzu, a guerra tem importância crucial para o Estado. Tá? Mas é sempre necessário fazer a guerra o mais rápido e de uma maneira mais curta e mais acertada possível. Tá? Inclusive, se pudesse evitar fazer a guerra, sempre deve se evitar fazer a guerra. A maior vitória é aquela que se consegue antes de iniciar o combate. A guerra é o último recurso. Então você pode tentar sempre os seus objetivos por intermédio da diplomacia, por intermédio de outros recursos, tá? De uma forma que a guerra tente ser evitada, porque a guerra é danosa para ambos os lados. Tá? Mas se tiver partir para a guerra, algumas máximas de Sun Tzu permanecem até hoje. Né? Se conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Né? Se não conheces o inimigo e não conheces nem a si mesmo, perderás as 100 batalhas. Né? Então, Sun Tzu sabe isso aí, está aí. O sistema de informações hoje talvez mais importante do que nunca, continua valendo os ditames de Sun Tzu de milênios atrás. Né? Sun Tzu também falava da necessidade de uma preparação profissional das Forças Armadas, já numa época em que profissionalização não se ouvia falar. Né? Então, preparação, conhecimento, estudo, né? Tudo isso era fundamental para a qualidade da Força Armada para poder sobrepujar seus oponentes na batalha. Já numa outra época, né, no século XV, surgiu Maquiavel, um grande pensador muito utilizado e presente sistematicamente na contemporaneidade. Maquiavel é utilizado todos os dias, só não vê quem não quer. Tá? Então, Maquiavel nasceu nessa época do Renascimento. Tá? Duas maiores obras dele, uma também é chamada A Arte da Guerra e outra conhecida é O Príncipe. Tá? Maquiavel pregava que, numa época que os estados estavam nascendo, praticamente não existia Estado-nação, ele pregava que a fonte de poder deveria ser o Estado-nação. Lembro que ele estava numa Itália, morava numa Itália que era uma série de feudos e pequenos reinos, né? Não existia nação. Já nessa época ele imaginava uma Itália forte e coesa, mas longe de ter conseguido qualquer coisa nesse sentido. Para eles, o exército tem que estar subordinado já à vontade política da nação. Tá? Nós vamos sintetizar o pensamento de Maquiavel em 4 premissas básicas que nós vamos começar a falar. A primeira premissa, que eu já adiantei há pouco, né, é o fortalecimento do Estado. Para Maquiavel, é fundamental para se garantir a estabilidade de um reino que ele seja forte, que ele esteja realmente armado. Tá? Então, o poder do Estado tem que ser ampliado, senão ele está fadado a sumir. Tá? Então, ele, através de mobilização de mentes, tá? Através de expansão das suas forças armadas, ele precisa, ou ele se desenvolve, ou ele se arruína. Tá? Então, fortalecido o Estado, uma vez fortalecido, a vontade política do governante tem que sobrepujar as outras. Tá? O governante ele tem a obrigação de fazer valer a sua vontade. Para manter o poder e a segurança do país, ele não deve hesitar de qualquer meio para atingir o seu objetivo. Ele pode usar de todos os subterfúgios, ele tem que manter o poder. Tá? Além disso, ele não pode confiar em ninguém. Nem no povo e nem mesmo nos seus aliados mais próximos,
porque todo mundo está de olho no poder dele e qualquer, mesmo seus auxiliares de maior confiança, podem traí-lo. No entanto, ele também argumentava que o rei deve procurar ser amado. Se ele puder ser amado, melhor, mais fácil de governar as pessoas que o seguem porque o admiram. Mas se ele não puder ser amado, ele precisa ser temido. Né? Decididamente, se ele não for amado, ele tem que, da mesma forma, manter o seu objetivo político. Ele precisa delinear claramente seu objetivo político como farol para suas ações, tá? E ele deve incentivar os homens a conviver dentro dessa forma estipulada pelos seus objetivos políticos. Tá? Então, ele tem que atingir, custe o que custar, os seus objetivos. Tá? Então, isso é política. Né? Isso é política. A gente vê hoje claramente governantes usando todos os seus esforços para angariar a simpatia do povo. Mas se não houver simpatia, vai na marra. Vai prendendo oponentes, vai matando oponentes. Né? Não precisa ter muita ética na política, não. Essa é a ideia de Maquiavel. Portanto, né, vale a aplicação violenta, vale a aplicação inescrupulosa dos meios que estiverem a seu dispor. Tá? Um detalhe interessante: o sucesso de uma ação é mais importante que o caminho tomado para atingi-la. Tá? Então não interessa de que forma você conseguiu atingir o seu poder. As glórias virão para quem consegue o objetivo político. Se isso foi com tramóia, se foi com mentiras, se foi com crueldades, não tem problema. O que interessa é preservar o poder político, atingir e sobrepujar seus oponentes. Tá? Inclusive, você pode ver aqui no último parágrafo, ele argumenta que o soberano ele tem que ter duas caras mesmo. Uma cara de bonzinho para o seu povo, do cara de simplório. Ele diz que é o seguinte: pode enganar, pode mentir, porque sempre vai ter gente para ser iludida. Tá? Sempre vai ter gente que se permite enganar. Tá? Use seus instrumentos para enganar. Use duas caras. Use todas as artimanhas possíveis para manter o poder e para sobrepujar o poder. Tá? Aí mais algumas de suas afirmações ali. Ele tem que principalmente ser a raposa, tá? Conhecer os laços de armadilhas. E o leão para aterrorizar os lobos. Eu não estou falando do Brasil de hoje, eu estou falando de 1500. Vamos lá, se quiserem fazer uma analogia, pode fazer, não é a que eu estou fazendo, estou falando de Maquiavel. Né? Em política deve ter mais em conta os resultados do que os meios para qual foram obtidos. E está aí, como eu já falei, a vitória, e não o método para conseguir a vitória, é que vai conferir a glória ao vencedor. Então, perseguição aos objetivos, atingimento dos objetivos, sem se preocupar com ética. Por fim, Maquiavel já colocava nos seus escritos a necessidade do poder militar subordinado, tá, ao poder político, à vontade do governante. Tá? Então, e ele dizia assim, também muito parecido com o Sun Tzu, deve-se fazer a guerra para garantir a paz, e nunca perturbar a paz para ter a guerra. Então não se deve buscar a guerra, a não ser que ela seja necessária para se manter a paz. É curioso isso, né? Tá? E o exército, para ele, deve estar imbuído do seu caráter nacional, de nação armada, tá? E predisposto a cumprir as vontades do rei. Por fim, Maquiavel ele dá muita relevância ao poder militar. Ele coloca o poder militar como um instrumento decisivo para o poder político. Tá? Então, o príncipe ele tem que ter muita consciência de que ele é o senhor da guerra. Tá? Ele é o ator quem comanda a guerra. Então, o príncipe tem que estar sintonizado com a sua força militar. Ele coloca, inclusive, a força militar acima do próprio poder político para o atingimento das condições para se governar. Tá? Então, diferentemente de que a gente vai ver agora, Clausewitz, o Maquiavel ele colocava como fundamental o poder militar. É o poder militar que vai garantir o poder político. Tá? Cerca de 3 séculos depois veio Clausewitz com novas teorias a respeito da guerra, a respeito do pensamento militar.
Tá? Ele já tem uma breve história dele aqui, são histórias interessantes, né? Porque naquela época os generais mudavam de exército, era curioso, né? Ele era prussiano, mas quando a Prússia perdeu, lamentavelmente, ou perdeu fragorosamente as batalhas napoleônicas, ele foi lutar pelo exército russo. Com a vitória da Rússia já sobrepujando o próprio Napoleão, ele acabou voltando para a Prússia e acabou sendo chefe do Estado-Maior da Prússia, organizou a escola de Estado-Maior da Prússia, a primeira escola de Estado-Maior do mundo. Tá? Então ele foi um grande general prussiano e lutou boa parte do tempo pela Prússia. A gente vê até aqui no Exército Brasileiro, a gente vê ali nossos... Malé, por exemplo, é patrão da artilharia e não era brasileiro, Napion também. Então a gente vê, eram casos comuns, uma vez que o conceito de pátria ainda era relativamente, relativamente relativizado, é complicado, né? Dentre as ideias de Clausewitz, a ideia que mais se destaca é a ideia de guerra total. Então, o Estado, para atingir os seus objetivos, ele precisa usar as suas forças armadas como um instrumento político. Então, a guerra é a continuação da política por outros meios. Essa frase de Clausewitz é muito importante. Ela pode ser usada em várias frentes, em várias questões aí. Tá? Mas ela coloca, além do que a continuação da política com os outros meios, mas o Estado deve usar todos os meios possíveis para se atingir seus objetivos por meio da guerra. Tá? E isso passou a ser dotado com muita força já a partir da Guerra de Secessão, mas principalmente na Primeira Guerra Mundial. É o fenômeno da guerra total, onde todo o Estado se envolve maciçamente na guerra, usando os seus meios militares. Os meios econômicos, os outros meios políticos, todos são focados no meio militar para garantir a vitória. E não interessa o derramamento de sangue, tem que conseguir seus objetivos. Tá? O inimigo ele tem que ser sobrepujado, ele tem que ser derrotado até acabar a sua vontade de lutar. Então ele tem que ser realmente extinto. Né? Não se pode deixar o inimigo respirar, vamos dizer assim, porque ele vai continuar te odiando e ele pode retomar as atividades, e isso pode ser muito caro para você. Um exemplo da aplicação do princípio de Clausewitz nesse sentido é a bomba atômica. Os japoneses estavam resistindo, até que não, tem que jogar a bomba atômica. Joga a bomba atômica, acabou a vontade de lutar, aí sim o inimigo está realmente abatido. Tá? Então, ele coloca também que a guerra não é uma ciência a ser estudada, você não consegue estudar a guerra. Porque existe sempre dúvidas, erros, medo, cansaço, acidentes, tempo que não ajuda, neve, etc. Então, para ele, a guerra não cabe em estudos estratégicos nesse sentido. Tá? É bastante. Então, não é exatamente isso. As interpretações racionalistas, simplistas, que reduzem a guerra a relações matemáticas, formalistas, elas não dão certo por causa dessas conjunturas totalmente fora de controle, né? Então a guerra é difusa, ela é dinâmica e você não consegue fazer cálculos matemáticos para dizer assim, não, nós vamos conseguir ganhar a batalha empregando esse e esse meios dessa forma, porque a guerra é absolutamente imprevisível. Curioso, né? Bom, eu já adiantei esse slide aqui, muito usado na secessão americana, na Primeira Guerra Mundial, na bomba atômica no Japão, mas e também no movimento comunista internacional. Né? Cerca de 100 milhões de pessoas morreram em prol da causa e a ideia de guerra total. A Revolução Mundial teria que acontecer independente da quantidade de mortes que fossem necessárias para tal. Cerca de um século depois, apareceu Jomini, um grande teórico francês, né? Que ele já acreditava que a guerra, sim, ela podia ser estudada e ensinada. A teoria da guerra, sim, deveria ser aprendida. E sua principal obra chama-se Resumo da Arte da Guerra e é respeitada até hoje, tá? Serve para muita gente. Ele contraria as ideias de Clausewitz, então. Fenômeno complexo e imprevisível? Não, não. É um enorme jogo de xadrez onde você tem que calcular cada parte da sua manobra. Jomini também foi muito importante com relação à importância da logística na guerra, né? Então, por ser francês, por ter visto que Napoleão perdeu a guerra, provavelmente muito influenciado pelas
dificuldades logísticas de chegar na França, ele colocou deu uma importância muito grande à logística, né? E isso permanece até hoje, né? E é inquestionável, né? E também Jomini colocava como a ação ofensiva sobre um ponto decisivo é o que vai decidir a vitória da guerra. Isso é interessante, né? Então, tropas, forças emassadas atuam com toda a sua força no ponto que considera decisivo para vencer o combate. Portanto, para Jomini, a estratégia é o elemento chave, tá? E deve ser regulada por princípios científicos imutáveis. Até hoje nós estudamos na academia militar e depois nas escolas subsequentes os princípios da guerra, não necessariamente são exatamente esses, mas pouquíssimas diferenças entre os princípios da guerra contemporâneos e os princípios da guerra preconizados por Jomini naquela época. Ele também coloca no seu livro que princípios imutáveis, então, eles regem as guerras desde o tempo de César, passando por Napoleão e continuariam imutáveis, né? Então ele coloca que há uma universidade, por baixo dessas caóticas visões de Clausewitz, né, existe uma universalidade estratégica que merece ser estudada, inclusive foi empregada por Napoleão, que conseguiu essas vitórias rápidas, concentradas nesses pontos decisivos, emassados e usando a arte da guerra de forma racional até um certo ponto, quando ele passou a deixar de ser racional e ele acabou perdendo por causa disso, né? Então chamou a estratégia de uma ciência de comando da atuação do general. Tá? Então, e para Jomini tem uma diferença muito grande com relação a Clausewitz, que ele coloca que os comandantes militares mais hábeis devem ser selecionados, e devem ser selecionados pelo governante, e devem ter liberdade de ação. Então não deve haver um controle rígido do cenário político sobre os seus generais, porque quem entende de guerra são os generais. Tá? Então essa subordinação do poder político, do poder militar ao poder político, ela deve ser relativizada, porque quem entende de guerra são os generais. Um pensamento diferente, né? Então, o Jomini passou a ser muito criticado, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, onde as estratégias foram analisadas e estudadas, e, por exemplo, aquela estratégia defensiva da França não deu em nada, né? E aí as guerras travaram-se, mudaram totalmente, né? Então os conceitos dele foram muito questionados. Outro questionamento com relação a Jomini é que não existe ponto decisivo em guerras irregulares, né? Guerras civis, guerras religiosas. Esse ponto decisivo não existe, não dá para você colocar a massa no ponto decisivo. Tá? Então ele foi questionado por um tempo, depois ele voltou com mais força, quando o almirante Mahan colocou os princípios de Jomini para a guerra mundial, em particular essa questão da massa ser aplicada no ponto decisivo, e isso depois foi transportado também para o poder aéreo. Tá? Então o Jomini continua, principalmente seus princípios de guerra, continuam sendo estudados com toda a força em praticamente todos os exércitos do mundo contemporaneamente. Um pensador mais contemporâneo é John Keegan, né? Keegan talvez seja o maior historiador, era, né? Faleceu há pouco tempo, né? Mas é um dos maiores historiadores militar da contemporaneidade, né? O Keegan ele vai mais a fundo desde de um passado de guerras, né? Coloca que o ser humano é um animal político e por ser um animal político é um animal que guerreia, né? Então está no instinto do ser humano o impulso de caçar e a capacidade de matar. Então quem estuda a guerra a partir dos fenômenos Estado, estuda ela de uma maneira incompleta, tá? Não se trata de ação de governantes, não se trata de ação de... sim, se trata da natureza humana, né? Então é a cultura humana que faz surgir a sua potencialidade para a violência. Uma triste constatação da natureza do ser humano, né? Mas a gente para pensar e você vê que ele fez estudos em diversas civilizações antigas, né, com povos originários da África, da América, tá, e constatou que realmente não tem jeito não, sempre teve guerra, independente de haver Estado, independente de haver governante. Diante disso, ele nos coloca que a guerra, evidentemente, como manifestação cultural, ela está atrelada à questão cultural na sua aplicação. Tá? E existem vários fatores limitadores da guerra, né? Tempo, clima, estação, terreno, vegetação, né? E existem
limitações mais esporádicas, como falta de equipamento, suprimento, aprovisionamento. Então, ele estuda várias limitações que as Forças Armadas possuem, né? E também essas limitações também se envolvem em várias regiões do globo, simplesmente é impossível guerrear, como tundra, deserto, florestas, etc. Tá? São tão inóspitos que o ser humano sequer consegue sobreviver por lá, então não vai conseguir guerrear também, por óbvio, né? Ele é interessante, eu gosto do conceito de fronteira dele, né? O fronte era o termo que colocava o fronte, a última posição militar era o fronte, a partir daí surgiu o termo fronteira, também uma ideia interessante que a gente pode usar nas nossas provas aí, tá? E nessas fronteiras normalmente existiam fortificações, né? Então a gente imagina a fortificação como uma posição defensiva, mas ela não é só defensiva, porque nessas fortificações se consegue ressuprir, se rearmar, contra-atacar, desestruturar o inimigo e passar para uma contraofensiva. Então ela não é somente no front ali, ela não é somente uma posição defensiva. Ela também pode ser usada como uma posição para o ataque. Diante da constatação dele de guerra cultural, né, ele levantou que contemporaneamente, principalmente após a vinda de Jesus Cristo, né, nos últimos 2 milênios, existe muito aquela questão do tipo pacifista afrontando o portador de arma, que é o militar, vamos dizer assim, né? E segundo ele, isso contrabalança em vários conflitos, tendo que, ao mesmo tempo, você ter pacifistas e portadores legais de arma, ele usa esse termo, lutando lado a lado, tá? Um exemplo clássico, um militar de saúde ao lado do combatente, combatendo pela mesma causa. Keegan faz um estudo bastante interessante sobre a história dos instrumentos de guerra, sobre as histórias da guerra que vem antes de pré-civilizações, né? Então coloca como primeiro instrumento de guerra a pedra, né? A pedra, tem um exemplo aqui que eu coloquei aqui, né? Foi o primeiro instrumento usado para se fazer a guerra, não só para fazer outras coisas também, evidentemente, mas foi o primeiro instrumento usado para fazer a guerra. Então a guerra, na verdade, ela começa antes da história, ela está na pré-história e isso não deve ser ignorado, e muitos pensadores ignoram essa natureza humana da guerra, né? Então, o homem precisava da guerra, e a principal característica da guerra é a cooperação, né? Porque, por exemplo, para matar um búfalo, um bisão, ele precisava de cooperação e precisava dos instrumentos de guerra. Tá? Então, por incrível que pareça, até hoje, né, o exército precisa de cooperação, homens lado a lado, atuando, né, de uma maneira cooperativa para se atingir a vitória. Tá? Inclusive, ele colocou que se construíram civilizações com essa tecnologia à base de pedra, né, principalmente à beira dos rios e sobrepujando oponentes à base da força armada, né, destacando aí a Mesopotâmia e o Egito, né, que com pedras e paus e depois com o tempo, com o bronze, com o ferro, com os animais, foram sobrepujando seus oponentes e permaneceram séculos como grandes impérios. E decididamente os maiores agressores, os primeiros grandes agressores da humanidade, para Keegan, foram os condutores dos carros de guerra, em especial a biga, né, onde aumentou o poder de combate bastante com o uso de animais e o uso daquelas carroças, né? Ele coloca o primeiro emprego de fortificação, a necessidade do homem preservar o fruto do seu trabalho. Tá? Então, vem com a Revolução Agrícola, né, a primeira grande revolução da história da humanidade. Né? O ser humano conseguiu produzir excedentes, tinha que guardar, depositar esses excedentes e tinha que proteger esses bens que ele conseguiu acumular de roubos, né? E para isso precisou construir milícias fortes, e daí surgiu, na verdade, o processo civilizatório, como nós já vimos em outras vezes. Então, essa necessidade de preservar seus bens é que gerou a necessidade de ter um processo civilizatório, ter forças armadas mais estruturadas e sair daquela força primitiva de guerra para uma força mais organizada e com lideranças e etc. Tá? Com planejadores, com fortalezas, com fosso, com torre. Tá? Surgiram essa mudança no padrão cultural em razão dos excedentes produzidos, em razão das transformações econômicas oriundas da Revolução Agrícola. Portanto, aí, o uso
do cavalo, da sela, do estribo, da biga, depois do bronze, depois do ferro, foi aumentando o poder de combate, e para ele uma grande revolução foi a chegada da pólvora e do uso da pólvora com o ferro acumulando, a necessidade de uma ampliação das fortalezas e uma ampliação do poder de combate. Tá? Então, para ele, existe esse fenômeno histórico da guerra, ele foi se ampliando, baseado nessa história de pedra, carne, ferro e fogo. Tá? Pedra, um instrumento básico agora de defesa ainda, né? A carne, a necessidade de suprimento, né? O ferro como instrumento das armas, né? Associado à pólvora, que revolucionou o emprego desses instrumentos e culminando, e aí essas diversas ampliações tecnológicas foram reformulando a guerra por telégrafo, rádio, estradas de ferro, comunicações, suprimentos e tal, até chegar no aterrorizador fogo da era nuclear. Ok, gente? Esses pensadores são os que estão na nossa apostila, eles são realmente os mais relevantes que a gente pode... tem outros também de bastante relevância, mas foram esses destacados pela ECM, são esses que devem ser cobrados na nossa prova e são realmente extremamente interessantes e devem ser lidos com muita vontade. Tá? Espero ter contribuído, obrigado por ter ficado comigo, até a próxima e um forte abraço.